Olá pessoal, paz e graça a todos em Cristo Jesus. A gente aqui marcou um bate-papo com o nosso amado pastor Reinaldo, que é mais conhecido como Naldinho, né? E que tem aí pregado a palavra de Deus em uma longa caminhada de pelo menos 20 anos de história. E a gente aqui decidiu hoje bater um papo com ele, muito legal para edificação daqueles que vão assistir esse vídeo, que vão poder aí estar aproveitando o conteúdo, conselhos, e também ouvindo aquilo que o Senhor já fez através da vida dele e ainda faz até nos dias atuais. Eu creio que será uma bênção para a glória de Deus e você que vai assistir só tem a ganhar. Mas antes de a gente começar esse bate-papo, a gente vai aí estar fazendo uma oração, tá bom? E a gente vai estar assim começando. Incline sua cabeça e ore conosco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, abençoa, Senhor, este diálogo, Senhor amado, que queremos ter com o nosso amado pastor Naldinho. Meu Deus querido, que o Senhor venha aqui, Senhor, se fazer presente em nosso meio, meu Pai. Meu Deus amado, que seja tudo para a Tua glória e para a edificação daqueles que irão nos assistir. Em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui com o pastor Alessandro, né? Que sempre nos acompanha. E a gente vai aí estar aproveitando para fazer algumas perguntas para o pastor de forma experimental, né? Passando experiência para nós que estamos começando essa caminhada de pregar a palavra de Deus, somos novinhos na fé. E o nosso amado pastor aí já tem uma carreira aí que eu tenho certeza que Deus, muitas coisas que já fez e faz através da vida dele, será muito edificante quando nós aqui termos um conhecimento a mais e também conselhos daqueles que já têm uma caminhada mais longa do que a nossa, porque a Bíblia fala para nós aprender com os mais velhos, né? Então aqui eu preparei algumas perguntas, pelo menos 11 perguntas. Eu creio que nesse vídeo não vai dar todas, a gente vai fazer algumas perguntas nesse vídeo para ele, tá bom? E aí o pastor vai estar aí trocando experiência com a gente. Então eu queria perguntar aqui para o pastor Naldinho, por exemplo, porque em uma longa caminhada aí de pregar a palavra de Deus, muitas coisas o Senhor já fez através da vida dele. Então eu queria aqui perguntar, aproveitar o momento para perguntar para ele, por exemplo, compartilhar conosco o que mais lhe marcou na sua carreira de pregar a palavra de Deus, pastor. Primeiramente, a paz do Senhor Jesus e aos novos irmãos que estão conosco, né? Presbítero Adilson Vaz, o pastor Alessandro. Agradeço a Deus e a eles pela oportunidade de estarmos aqui para testemunharmos um pouco acerca daquilo que Deus tem feito na nossa vida e através da nossa vida. Pois bem, né, a respeito da pergunta que o irmão nos fez, né, o que mais tem impactado na minha vida nesses anos em que sirvo ao Senhor como ministro da Palavra de Deus, como pregoeiro do Evangelho, é o poder transformador que a Palavra de Deus ela causa na vida daquelas pessoas que abrem o coração para recebê-lo em suas vidas, né? A mudança, a transformação, a conversão, né? Independentemente da posição que a pessoa estiver se encontrando, né? Quando ela ouve a palavra de Deus, né? E recebe no seu coração, né? E se converte verdadeiramente ao Senhor, o estado dessa pessoa, ele é mudado, né? E é visível, as pessoas podem ver e contemplar isso na pessoa que exerce a fé no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na verdade, Paulo ele disse, né, que não se envergonhava do Evangelho, pois é o poder de Deus, né? E verdadeiramente, quando exercitado na vida de quem quer que seja, o Evangelho ele muda, ele transforma os vidas. Certo. Pastor, nesse tempo, esses 20 anos de ministério, qual foi uma cena que marcou durante as suas pregações, durante o seu ministério, que marcou a sua vida assim, o senhor se lembra até no dia de hoje? O que mais marca a vida de um pregador é ver o exercício
da palavra e da fé das pessoas, né, na palavra de Deus, quando elas se rendem ao Senhor Jesus. Então, eu já pude ver pessoas se convertendo ao Senhor. Já tive o privilégio de orar por pessoas embriagadas e depois encontrá-las, né, me recepcionando na porta da igreja, né? Então, isso para mim é o fator mais marcante na vida de alguém que prega a palavra. É poder você semear uma palavra e depois você ver o fruto dessa palavra, né? O impacto dessa palavra, o efeito da palavra de Deus na vida daquela pessoa que exercitou. Eu me lembro que uma vez preguei uma cruzada na Cidade Nova e ali veio um cidadão, no final do culto, na hora do apelo, né? Veio um cidadão e nos chamou, né? Queria dar uma palavra, né? E havia algumas pessoas na frente ali, mas antes da gente ministrar a oração, para as pessoas que estavam ali na frente, eu desci um pouco o palanque e ouvi aquele cidadão. Ele estava visivelmente embriagado, né? E ele disse que queria aceitar Jesus, né? E eu falei para ele que ele podia dobrar o joelho, que nós iríamos orar por ele, né? E oramos por ele, né? E após o culto tivemos uma breve conversa com ele, uma orientação, né? Mas posteriormente depois foi pregar, né, em uma igreja e lá estava ele me recepcionando na porta como porteiro da igreja, né? Essa é a maior alegria que um pregador do evangelho pode ter, né, em sua vida, né? Isso marca a vida da gente, né? Além dos milagres, né, daquilo que Deus ele pode e sempre está fazendo, né? O ministério daquele que leva a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, assim, na sua experiência de pregar a palavra de Deus, a gente, assim, às vezes fica, assim, pensando como que é a experiência, por exemplo, de pregar, porque existe aquele ser humano, né? Existe o ser humano que está ali pregando. Então, eu penso, assim, que em algum momento, talvez, haja aquele momento difícil. Então, assim, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O que é que mais dói, por exemplo, em um pregador? Existe momentos, por exemplo, de solidão em um pregador? Ou esse ministério, por exemplo, é só glamour? Como é que o senhor, por exemplo, descreve na sua experiência para nós, repassar uma experiência para nós aí, por exemplo, se há esse momento difícil? Porque aquele que está chegando agora, né, e não achar que é somente, né, somente glamour, somente coisas boas. Como é que o senhor descreve para nós a sua experiência? Há aquele momento difícil, aquela solidão, aquilo que dói na alma, aquela angústia? Como o senhor falaria isso para nós aí? Ser pregador do evangelho é uma honra, né? Eu sempre digo que é uma honra ser escolhido por Deus, ser chamado por Deus para pregar o evangelho. No entanto, não é só a honra, é a maior responsabilidade que o ser humano pode receber. Imagine que Deus ele escolhe alguém para ser embaixador dele na terra, né? Representante do reino de Deus na terra. Sendo nós, seres humanos, né, de certa forma até imperfeito, né, mas prosseguindo para o alvo da perfeição que é Cristo, né, no exercício da fé e da palavra, em alguns momentos a gente vai sim, né, sofrer a solidão, né? A gente vai sofrer em alguns momentos da nossa carreira, da nossa caminhada, momentos até depressivos, posso dizer assim, em que a gente vai se encontrar como Elias no deserto, né? Estava debaixo do zimbro, ali achando que estava tudo acabado, né? E no seu ânimo ali naquele momento, né? Ele chegou a pedir a morte, né? Chegou a pedir o final da carreira dele e do ministério profético dele. No entanto, Deus veio estar com ele. Então, pregar o evangelho é uma honra, é um privilégio, né? Os anjos quiseram para si essa honra, né? Mas Deus concedeu a nós, os seres humanos, e principalmente a igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Então, como o senhor falou, não é só glamour, né? Pregar o evangelho tem honra,
mas também tem sofrimento, né? Tem renúncia, tem espinhos na caminhada, né? Tem momentos em que não vamos ser compreendidos, né? Não vamos ser entendidos, porém temos que entregar a palavra de Deus, temos que anunciar o Evangelho. Tem momentos que vamos ser confrontados, né? E a gente tem que estar preparado para tudo isso, né? Mas o mais importante de tudo isso é que aquele que nos chamou, né, para o santo ministério da pregação da palavra de Deus, né, ele nos garantiu estar conosco, né, todos os dias até a consumação dos séculos. E essa companhia de Deus através do Espírito Santo é que nos renova cada dia diante desses desafios que nós encontramos, né? Quando nos encontramos, como disse, né, ali como Elias, que diante de uma palavra que veio de encontro à sua vida, né, uma ameaça que partiu de Jezabel, né, contra a sua vida, em que ele, naquele momento, pensou que era o fim, né, mas Deus ainda tinha algo mais na frente, né, e veio estar com ele ali através do anjo do Senhor, né, trouxe pão, né, trouxe água para ele poder refazer as suas forças, né, e prosseguir a sua jornada para o encontro com Deus no monte, de lá, né, para a conclusão do seu ministério, da sua obra. E é unicamente com a ajuda de Deus que nós vencemos as dificuldades, né, que nós vencemos, digamos assim, né, a solidão, como o Senhor falou, né, apesar de que Deus ele não abandona quem Ele chama, né? Quem Ele chama, Deus não abandona. Porém, existe sim, né, o abandono por parte de algumas pessoas. É por isso que nós temos que estar firmados no nosso ministério, né, no Senhor, nosso Deus, sabendo que foi Ele quem nos chamou. Porque em algum momento, né, nós como homem, né, a gente pode falhar um com o outro, né? E podemos até decepcionar um ao outro, né? Porém, Deus, Ele nunca vai falhar conosco. Ele nunca vai nos decepcionar, né? Por isso que a nossa fé, né? A nossa convicção de Ele da chamada tem que estar nele. Glória a Deus. Nessa caminhada, falando nessa parte difícil da caminhada da jornada, sabemos que todos sofremos na jornada da pregação, do Evangelho, pelo amor à palavra. Qual foi a fase mais dolorosa no seu processo, desses 20 anos? Qual foi a fase mais difícil que o senhor enfrentou na pregação? A parte mais difícil, né, é justamente quando Deus ele chama a gente, né? Quando Ele chama a gente olha para nós mesmos, né? Mas Gideão, né, disse que ele era o menor da casa do pai dele, a família dele, né, era a menor, né? A gente tende a olhar para nós mesmos e nos achar incapaz de corresponder a um chamado santo, a uma missão divina, a uma missão que tem um peso eterno, que fala acerca da eternidade, porque quem prega, ele está pregando para buscar alma. Quando se trata de alma de pessoas, nós estamos falando, né, de eternidade. Então, a gente tem que se olhar para a gente mesmo e achar que a gente não é capaz, né? Então, para mim, aceitar, né, eu costumo dizer que eu aceitei a chamada de Deus, né, de Deus na minha vida, no deserto em que Deus me colocou. Então, esse processo de deserto na vida de um pregador, né, e quem nunca passou por um deserto, né, alguém que foi chamado, né, esse processo de que Deus ele leva a gente para um amadurecimento espiritual, né, para um amadurecimento com Deus, né, das nossas convicções em Deus, naquilo que nós acreditamos mediante a fé no nosso Senhor, né. Diante desse processo, né, que Deus ele faz conosco, isso dói, né, é doloroso, porque Deus tem as maneiras dele de trabalhar nas nossas vidas. E é na nossa dependência de Deus, né, que Deus ele vai ser glorificado, né? Diante de nós demonstrar para Deus a nossa necessidade, né? Aquilo que Paulo falou, né? Quando estou fraco, então estou forte, né? É engraçado que ele diz, né, que por causa da excelência das revelações que Deus dava para ele, foi dado um espinho na carne para ele, né? Então, para que ele não se
viesse a se gloriar, né? Ou até mesmo mais na frente se exaltar por tudo aquilo que Deus tinha revelado para ele, dado para ele pelo ministério, do apostolado dele, né? Então, Deus ele também trata conosco, com você, com o presbítero Adilson, comigo, e vai tratar com qualquer um que ele chamar, para que a gente não venha se envaidecer, né? Então, esse processo é doloroso, né? Eu dizer para Deus, Senhor, eu não quero, levanta, né? Tem ali o outro, fulano, tem o Bertano, né? Eu não quero, levanta eles, né? Eu achava muito árduo para mim, muito difícil para mim, né? Ter que sofrer afronta, né? Ter que padecer por causa do Evangelho. Me vem à memória agora aqui, quero deixar registrado isso aqui, né? Que nesse processo tão difícil, eu cheguei a dobrar meus joelhos e dizer para Deus, Senhor, eu não quero mais, já basta. E estava só eu nesse dia fazendo uma oração na igreja. Eu ouvi passos dentro da igreja, dobrado de joelho, de rosto no pó, né? Eu ouvi passos e eu ouvi Deus falando comigo, né? E ele dizia assim para mim. E engraçado que naquele processo em que eu estava não suportando mais, né? Que eu estava entregando para Deus, dizendo que eu não queria, aí Deus chega para mim, mas Deus não veio me consolar. O Senhor veio dizer para mim que o que eu estava passando não era nada comparado com o que eu ainda ia passar por causa do Evangelho e da palavra dele. Aleluia, Deus. Então, verdadeiramente, como disse na pergunta anterior pelo Adilson aqui, né, o Evangelho ele não é só glamour. Pregar, não, né, é sofrimento, é renúncia, né, é estar cônscio de que nós vamos sofrer por causa da nossa chamada, né, vamos sofrer por causa do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o Evangelho ele confronta o inferno, ele confronta o pecador, ele confronta a cultura atual, né? Ele confronta o comportamento atual do que as pessoas estão vivendo hoje na sociedade, né? E quando há esse confronto, há uma resistência e há um contra-ataque também do adversário, né? Jesus disse para os discípulos, olha, se vocês fossem do mundo, né? O mundo amaria o que era seu, né? Mas como eu vos tirei do mundo, é por isso que o mundo vos aborrece, né? No entanto, ele também acrescentou, dizendo, olha, se eles guardaram a minha palavra, também guardaram hoje você, né? Ou seja, não desanimo, né? Continuo pregando e anunciando a palavra de Deus. Glória a Deus. A gente está chegando aí perto de 20 minutos, a gente vai dividir em pelo menos 3 ou 4 vídeos aí as perguntas. Então a gente vai aqui estar parando esse aqui para a gente começar uma segunda sequência, tá bom? Que Deus te abençoe.